Olá, sextuana, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai começar o capítulo 9 do livro 2 do SAS e falar sobre substâncias puras e misturas. Por isso, eu peço que você pegue o seu livro 2 e abra aqui na página 66. Gente, olha que lindo esse bolo cheio de confeitos coloridos, com várias camadas de massa colorida também, recheio. Que coisa mais maravilhosa, gente! E o que isso tem a ver com o nosso capítulo falando sobre substâncias puras e misturas? Você deve estar pensando, o que isso tem a ver? Olha aí no seu livro, gente, vários confeitos, né, todos coloridos de estrelinha. Gente, você sabe como que um bolo é preparado? Você já fez um bolo aí com a sua família, né? Já misturou ingredientes? Gente, será que você sabe quais são os ingredientes que foram utilizados para preparar esse bolo? Com certeza deve ter utilizado farinha, né? Algum tipo de farinha deve ter ido nesse bolo, ovos. Mas será que foi leite ou será que foi água nessa massa? Só de olhar para ele, tem como eu falar? Acho que não, né? Com certeza deve ter ido açúcar para esse bolo ficar docinho, porque afinal, um bolo sem açúcar, né? Deve ficar ruim. Foi fermento para a massa crescer, senão a massa ia ficar toda murcha. Mas tem alguns ingredientes que eu não tenho como ter certeza só de olhar para esse bolo. Eu não sei se tem, se não tem. Alguns eu tenho certeza porque eu conheço como se faz um bolo. Ou seja, o bolo é uma mistura de ingredientes. E assim como o bolo, existem outros inúmeros materiais que também são formados por diversos componentes misturados. E quando tem componentes misturados originam estruturas diferentes com as mais diversas características. Nesse capítulo, a gente vai ver que essas estruturas podem ser estruturas grandes, maiores, como por exemplo um bolo, ou pode ser estruturas pequenas, como por exemplo os ingredientes que a gente usou para fazer o bolo, a farinha, o leite, o fermento, o açúcar, todas elas são constituídas por matéria. E afinal, você sabe o que é matéria? O que será que é matéria? Quando a gente fala assim matéria fora de contexto, é meio difícil da gente definir, mas a gente vai entender o que é matéria. Do ponto de vista científico, a gente vai aprender como que então a gente classifica os tipos de mistura com base na composição dessa mistura. A gente vai então também entender como que são as características da matéria. Quando a gente pergunta para uma pessoa o que é matéria, dependendo do que ela imagina, qual é o contexto que ela pensa, ela vai te dar uma resposta. Aqui na escola, geralmente, se a gente pergunta o que é matéria, a gente fala assim, é o que a gente está aprendendo, né? Pode ser a matéria de ciências, pode ser a matéria de português, a matéria de matemática. Afinal, a gente está na escola e esse é o contexto. Matéria é uma palavra que tem vários significados, dependendo do contexto. Ou eu posso falar assim, você leu a matéria do jornal? E daí eu estou falando de uma matéria jornalística, um texto que um repórter escreveu. Ou se não, a gente pode falar assim, nossa, em matéria de música, aquela banda é maravilhosa. Ou seja, no contexto do mundo da música, aquela banda eu gosto muito, eu acho ela muito boa. Mas quando a gente fala do ponto de vista científico, a gente vai precisar conceituar a matéria, porque esse não é muito do nosso dia a dia. E se eu falasse aí pra você, o que é matéria do ponto de vista científico? A gente vai ficar assim, ó.
Não sei direito, não sei te explicar. Então, é isso que a gente vai aprender nesse capítulo, porque afinal, essa aula é aula de ciências, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Matéria, do ponto de vista científico, é tudo aquilo que possui massa e volume. Daí você fala, não me ajudou muito. Porque o que é massa e volume? Meu Deus, e agora? Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Tá bom. Então, tudo aquilo que está ao meu redor possui uma massa e possui um volume. Mas o que é massa e o que é volume? Então, a gente vai precisar definir também o que é massa e o que é volume. Massa é a quantidade de matéria que um objeto possui. Então, quando eu pego um objeto, seja algo vivo ou não vivo, tá? Porque quando a gente fala para ciências, para a área da física, tanto faz ser um objeto vivo ou não vivo. Eu posso ser um objeto e eu sou vivo. O cachorro pode ser um objeto e o cachorro é vivo. Ou, por exemplo, meu grifa-texto é um objeto e ele não é vivo. Então, tanto faz ser vivo ou não vivo, beleza? Então, quando eu tô falando de massa, é a quantidade de matéria que tem. Quanto de matéria tem ali? E eu posso medir essa quantidade de matéria. E a gente usa uma unidade de medida para isso. Geralmente, a unidade de medida que a gente usa é quilo. Quilo e as suas variações. Então, quilograma, né? Que é de 1 quilo. Quilo é a abreviação de quilograma. E a gente pode usar, então, gramas, miligramas, que são as variações da medida do quilo. A gente sabe, então, por exemplo, que 1 quilo é 1000 gramas, né? Então, a gente usa essa variação. Por exemplo, todos nós somos um objeto para física e a gente pode medir quantos quilos nós temos. Então, o nosso corpo é feito de matéria porque a gente pode medir a nossa massa. Mas também tem aquele negócio, né? Tem a massa e tem o volume. E o que é o volume, então? O volume é o espaço que aquele objeto ocupa no ambiente em que ele está. E como que a gente mede o volume? O volume a gente também mede com uma unidade de medida que é o litro e as suas variações. Por exemplo, mililitro, né? Os ml, né? A gente abrevia em ml, mililitro. Então, a gente sabe que 1000 ml é 1 litro. E assim, a gente pode medir o quanto de volume e o quanto de massa um objeto tem. E daí, então, a gente pode falar que aquele objeto é feito de matéria. Então, gente, por exemplo, quando eu te falo assim, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, se os dois têm 1 quilo, os dois têm a mesma massa. Se eu pegar uma garrafa de 1 litro de suco de laranja e 1 litro de água, 1 litro de suco de laranja, 1 litro de água, os dois têm o mesmo volume. Mas será que 1 quilo de milho de pipoca e 1 quilo de pipoca ocupam o mesmo volume? Com certeza não. 1 quilo de milho de pipoca, o milho de pipoca, ele vai ocupar um volume pequeno. Agora, 1 quilo de pipoca estourada, a pipoca estourada, ela tem uma massa leve, né? Então, ela vai ocupar bastante espaço no ambiente. Então, nem sempre o que tem a mesma massa tem o mesmo volume, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar assim, 1 quilo de aço e 1 quilo de pena de galinha, os dois têm 1 quilo, mas e o volume que eles vão ocupar no espaço? O volume que ocupa no espaço, 1 quilo de aço, um volume pequeno que ela ocupa no espaço. E 1 quilo de pena de galinha vai ocupar um volume gigante no espaço. Essas são as propriedades da matéria.
Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa massa e volume no espaço. E a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas. Até lá, gente. Tchau, tchau!